E aí, meu povo, tudo bem? Vamos para mais um vídeo e espero que você assista até o final. Goste, esse é o principal, mas para você gostar você precisa ficar até o final. E eu quero lançar um desafio aqui. Se você gostar, compartilha, curte, se não é inscrito, se inscreva. Eu tenho certeza que essa mensagem ela tem um destino certo. Eu não tenho a menor dúvida que ela foi direcionada para você. Meu nome é Anderson, presbítero por excelência, gestor de gestão integrada, entre outras coisas aí. Mas aqui eu sou você no YouTube, te representando, falando o que você gostaria de falar, né? E se você ainda não tem um canal no YouTube, crie, coloque as tuas ideias, espalhe, alguém precisa ouvir você. As minhas mídias sociais, elas são bem curtinhas, eu tenho 2 Instagrams, tá aí na minha bio, né? Um tem um pouco mais de alcance, outro menos. Inclusive, eu uso mais o que tem menos justamente porque tem pessoas especiais ali que me seguem, que curtem o meu trabalho. Aqui nós temos pouco mais de 600 inscritos, mas vamos chegar aí rapidinho em 1000 inscritos. Ou seja, se você divulgar isso aí, beleza? E qual que é o tema desse vídeo, né? Humanos mutantes. Processo de mutação do ser humano. Preste muita atenção. Nós vamos falar de algumas referências bíblicas, obviamente. E eu quero deixar logo de cara um texto para você. Está lá no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso 1. É óbvio que eu não vou falar só de Bíblia não, tá? Mas é importante você ficar até o final. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você sabe que esse contexto aqui, ele precisa ser muito bem interpretado, porque Paulo, ele vai falar, certa feita, que nós não podemos desejar o dia do Senhor, porque será dia de trevas e não dia de luz. Em contrapartida, o mesmo Paulo, ele fala através do Espírito Santo, dizendo que Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas quem está falando ali já não é mais Paulo, é o Espírito Santo que está dizendo, ora vem Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo, ele não quer ficar na terra, porque terra é um lugar horrível para ele. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre as características do Espírito Santo, vocês vão ficar chocados, tá? Vocês vão ficar chocados. Mas o Espírito Santo não quer. Ele quer voltar para o seu lugar de origem, que é o céu, né? Junto ao Pai, junto a Deus, junto a Jesus, tal, juntando ali a Trindade. Mas quando fala aqui, ó, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, tá falando do quê? Duas coisas. O que é sacrifício? É fazer aquilo que convencionalmente você não faria. Isso é sacrifício. Tirar da onde você não tem. Ir além das suas possibilidades. Além dos seus limites. Isso é sacrifício, tá? Por isso que quem fala sobre dízimo e oferta vai falar que dízimo é mandamento e oferta é sacrifício, né? Não é bem assim também. Um dia, se vocês pedirem aqui nos comentários, eu faço um vídeo sobre dízimo e oferta e vocês vão ficar de boca aberta com a minha interpretação disso. Eu vou deixar muita gente decepcionada. Mas vamos lá. E quando faço sacrifício vivo, dizendo, não morra. Eu faço muita apologia para a vida nos meus vídeos. Vivo você faz qualquer coisa, morto você não vai mais nada. O salmista Davi, ele dizia, né? Na sepultura quem te louvará. O mesmo Davi também falou quando seu filho morreu. Ele estava vivo, agora morreu. Eu posso ir até ele, mas ele não pode vir até mim. Ele se recompôs e foi viver a vida mesmo depois de ter cometido adultério, ter incitado ali um homicídio, né, do marido de Batseba, e assim vai, tal, beleza. Mas, quando se fala de humanos mutantes e de processo de mutação, algumas referências talvez venham na tua mente. A primeira delas talvez seja de Bob Marley, que tinha uma palavra muito famosa, dizendo, vocês riem de mim porque eu sou diferente, eu rio de vocês porque vocês são iguais. Se você falar também de mutação, você também vai lembrar da música, né, ali de Raul Seixas, que vai dizer, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Qual dos dois está certo? Cada um do seu jeito. Em contrapartida, nenhum dos dois está certo se você for olhar para um contexto bíblico. Se for olhar para um contexto de um contexto social, os sociólogos vão entender o que eu estou dizendo, né? A mutação, a transformação é uma coisa essencial e é natural.
Porém, ela tem que ser uma coisa essencial e natural, não uma coisa forçada. E aí é onde a coisa começa a pegar, porque quando você percebe qualquer tipo de mutação natural de um ser humano, você não liga, porque você já esperava por isso, né? O que vai frustrar cada pessoa é a expectativa. Quando você cria expectativa, se não vem de acordo com aquilo que você esperava, vem a frustração. Se você não cria expectativa, aí você não tem frustração. Aí os psicólogos modinhas, que não perdoam nada, que hoje eu não tô pra pedir perdão pra ninguém. Os psicólogos modinhos vão dizer o seguinte: você não deve criar expectativa em ninguém. Gente, pelo amor de Deus, para com essa bobagem. Você não vive se você não ter fé, não vive. Sem fé você não vive. Biblicamente falando, a Bíblia vai dizer que sem fé é possível agradar a Deus, né? E entre outras coisas, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e para daquelas que se não vêm. Então, se eu falar de fé aqui, biblicamente falando, vai 2 horas de vídeo. Então, eu vou falar fé de uma forma geral. Fé na pessoa que está com você, fé nas suas amizades, fé no seu trabalho, fé na tua faculdade, fé em tudo. Você vive de fé. Eu piloto moto há 2 meses, mais ou menos. Deve ser mais ou menos isso que eu estou pilotando moto. E eu preciso de fé nos meus colegas motociclistas, que se eu cair eles vão me socorrer. Eu preciso de fé naquele cara que está andando ali na frente, que ele não vai atravessar na minha frente, que acontece muito. Eu tenho fé que não vai atravessar, por isso que eu acelero. Os caras estão ali no trânsito a 20 por hora, eu estou no corredor a 80. Se eu não tivesse fé, eu não andava no corredor. Eu não. Eu tenho fé de que ninguém vai atravessar na minha frente, acabei de falar isso, né? Tenho fé em tudo quanto é. Esses dias eu fui passar num... Agora eu tô tudo legal, a habilitação tá certa, ainda que eu tenha comprado, mas tá lá. O documento da moto tá certo, ainda que a moto não seja minha, mas tá licenciado, tudo estava torto, agora tá certo. Mas esses dias eu fui passar numa blitz e eu fiquei apavorado, porque eu falei, caramba, mano, se os caras me param, os caras vão levar a moto e capaz de eu ser preso, porque tem muita coisa aí que os homens vão gostar de mexer, então não vai ser legal. E aí eu falei, agora ferrou. Pensei em fazer vira-volta, ir na contramão e vazar. Pensei, dar uma de fuga. Eu pensei, juro pra vocês que eu pensei. Eu tava indo pro trabalho, eu acho, voltando, não me lembro, acho que era voltando. Mas aí eu desviei um pouco o caminho, tava ali pro lado da Raposo. E fiz isso. E aí eu coloquei toda a minha fé. Eu falei assim, eles não vão me parar. Cara, blitz é quase impossível não parar motoqueiro. Não parar motociclista. É quase impossível. Mas eu tive fé que não me parariam. E não me pararam. Vamos falar aqui de algumas coisas. E aí você vai falar pra mim. Deixa aqui nos comentários se você se identifica com algum desses caras. Animais que passam por processo de mutação. Né? O mais comum de todos eles é a borboleta. Tem um shot que fala disso aí. A borboleta. Ela começa por uma fase largata, se rasteja, balá, 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 depois fica ali no seu casulo por um certo tempo e depois ela vira uma borboleta. É uma transformação assustadora, né? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso e é bem legal. Outro processo também, que passa por uma mutação assustadora, que talvez você não saiba, o sapo, hamper, todos esses caras aí, esses répteis nojentinhos. Mas eles passam. Cara, uma vez eu me lembro que eu tava no interior de São Paulo, e, tipo, minha tia, eu cheguei lá de madrugada, de surpresa. Eu sou meio três das ideias. Fazia anos que eles não me viam, eu cheguei na porta deles lá. E aí, dormindo, de repente, ela sentiu que tinha alguma coisa na porta. Eu fui lá abrir a porta, que era uma rã na porta. Juro pra vocês, mano, a gente entrou em pânico. Eu, principalmente, eles não. Pra eles era normal. Mas parecia que a rã tá batendo na porta. Mas enfim, não tem nada a ver com isso. Vamos voltar lá. Outra, estrela do mar. Estrela do mar também... tem um processo de mutação assustador, a joaninha, quem mais? A lagosta, o gafanhoto, são animais, répteis, ou o que você quiser chamar, que passam por um processo de mutação ao longo da vida, tá? Biblicamente falando, né? Vamos começar lá do comecinho, alguns personagens bíblicos, não anotei nada disso, tá? Alguns personagens, se você lembrar de outro, você também deixa aqui nos comentários. Alguns personagens bíblicos que passaram por um processo de mutação assustador, né? Assustador. Primeiro de todos eles era Adão. Adão começou do nada, foi a primeira criatura, a primeira alma vivente de ser humano que existiu, tal, e de repente, da noite pro dia, aquela vida que ele levou, não vou dizer por anos, porque até então não era contável, mas vamos parafrasear aqui e entender que não foi da noite pro dia que tudo aquilo aconteceu, mas de repente, um belo dia, Deus fala assim, pô, não é bom que o homem viva só. Para Deus ter tido esse insight de que não era bom para o homem só, é porque Deus viu Adão
por muito tempo só. E não aprovou as atitudes de Adão. Então não é bom que o homem viva só. Façamos para ele uma ajudadora, uma adjuntora, uma parceira, né? Uma sócia. Foi lá, colocou um sono dele, arrancou uma costela dele, nunca mais a vida do camarada foi a mesma. Do paraíso ele foi pro mundão, por causa de Eva. Mas enfim, se eu for mexer nesse tema também vai longe. Aí as seminéses vão me lacrar aqui. Mas ele passou por um processo de mutação assustador. Tá? Vamos pegar aí uns 2 do Antigo Testamento e uns 2 do Novo, tá? Para não ir muito longe e você deixa outros aí no meio do caminho. Tá? E você deixa aí nos outros no comentário. Outro personagem maravilhoso que passou por um processo de mutação assustador, Jacó. Jacó tá numa zona de conforto. Tava tranquilo, vivendo a vidinha dele. Sabe aquela casa, aquela vidinha de filhinho, tem tudo, tá? De repente vem sua mãe. Meu filho, teu pai vai morrer. Precisa dar um chacoalhão aí, precisa mudar. E para você mudar, eu vou ter que transformar você no seu irmão. Porque seu irmão é privilegiado, seu irmão é que vai ser abençoado porque ele é primogênito, tal, tal. Aí mudou ele fisicamente. Né? Mudou ele fisicamente. Ele era calvo, encheu ele de pelo e falou, agora você é seu irmão, agora você não é você, agora você é seu irmão. Por isso que às vezes eu sou contra ditados prontos. Ai, seja você mesmo. Ai, que blá, 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 blá. Por que eu tenho 2 Insta? Eu já respondi isso, mas vou responder de novo. Eu tenho o primeiro, né? Que tem lá quase 1.000 seguidores, sei lá quantos. E lá, eu sou o cara político, eu sou ponderado, eu piso em ovos ali, tal, tal. Eu não sou eu mesmo ali. Não consigo. O mundo não está preparado para você ser você mesmo. O mundo não está preparado. Você não está preparado para ser você mesmo. Você não está. Né? Então, enfim. No meu segundo, que eu chamo de caixa 2, que inclusive é ao contrário, o primeiro é privado, o segundo é aberto, eu sou eu mesmo ali. Eu coloco a roupa que eu quero, eu tô em casa, eu tô no trabalho, eu tô na academia não mais, mas eu tô em outros lugares, eu tô fazendo caixinha de perguntas, eu tô dançando, eu tô cantando, eu tô fazendo... Tô ali, então ali eu consigo ser eu mesmo. E Jacó, para ser abençoado, ele precisou não ser ele mesmo. As minhas pregações são diferentes do que vocês estão acostumados, tá? Por isso que eu parei de pregar em igreja, estou pregando aqui agora. Eu fui chamado para pregar essa semana aí, louvar em umas igrejas aí, não fui. Não adianta. Já teve igreja que eu fui pregar que me deram manual do que eu podia pregar. Então não dá mais para mim. Não sei se eu tenho mais esse prazer. Mas eu tô gostando muito de ficar ouvindo pregação dos outros. Eu fui na The Alpha, tô indo lá, tem bastante tempo e... Cara, tremendo o negócio lá. Enfim. Jacó, essa foi uma das mutações que ele teve. Aí teve mais. Ele nunca teve que fazer nada. Nunca teve que bater um martelo, um prego. De repente, ele teve que trabalhar para seu sogro. Para conquistar sua mulher. 7 anos. Foi enganado. Trabalhou mais 7 pela mesma. Não foi pela outra, pela mesma. Né? Você conhece a história de Raquel e Lia? Você conhece. Olé, esse aí. Fez tudo isso. Tanto que o nome dele era o enganador. Jacó vendia o enganador. Essa é a tradução de Jacó. Você imagina a Rebeca quando foi colocar o nome desse no filme? Eu vou colocar o nome do filme de enganador. Mas ela mesma bancou alguns enganos dele. Passa-se um tempo, vai ele para outra transformação. Ele teve um senso de remorso, de arrependimento, ou medo do irmão, e falou, cara, agora a casa caiu, preciso conversar com meu irmão. Água quando bate no bumbum, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é confessar. Às vezes a gente promete para o mundo que a gente não vai abrir a boca, a gente vai guardar. A água bate no bumbum, a primeira coisa que vem, não aguento segurar mais. O sufoco, a aflição, a angústia, a opressão faz com que você quebre protocolos, quebre segredos, quebre tudo isso e faça tudo aquilo que você falou que não ia fazer. Eu mesmo, a minha última caixinha de pergunta, eu tô falando 98% sincero. Por que 98%? Porque esses 2% é complicado. Mas vai chegar um momento que não vai dar, vai ter que ser 100% sincero. Minha biografia, meu livro, que vai sair, eu vou estar 100% sincero. Toda a minha vida vai estar ali. Já preparei até minha filha, de 11 anos. Preparei ela. E estou preparando cada dia para isso. Então, isso é transformação, isso é mutação. Eu tenho um vídeo aqui que eu digo, você não é, você está. Porque você que está vendo esse vídeo, você não é isso aí. Você está isso aí. Você era outra pessoa ontem e vai ser outra pessoa amanhã. Isso é mutação. Por que eu sou fã da Marvel? Por que eu sou fã de algumas coisas
desses universos, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito do X-Men. X-Men é da Marvel, eu sei disso, tá, gente? Não, na verdade é assim. Porque ele tem ali os mutantes. Tinha aquela novela antiga da Record também dos mutantes, que essa talvez foi a última novela que eu assisti, que mostram isso. Pessoas com superpoderes. E cada um que tá vendo esse vídeo tem um superpoder. Tem. Por exemplo, tem gente que tem o superpoder de ignorar os outros. Que é uma coisa, por exemplo, que eu não suporto. Eu não suporto ser ignorado. Eu entro em pânico, eu entro em apavoro, eu faço merda, eu faço bobagem. Se me der gelo, se não falar comigo, eu não aguento. Eu não aguento. Não aguento, eu me conheço. Então eu já fiz muita bobagem, vou fazer outras ainda por causa disso. Eu não aguento ser ignorado, eu não aguento esperar, não aguento, eu não odeio. Por que eu peguei moto? Eu não aguento trânsito. Comecei a pilotar a moto do zero, há 2 meses, porque eu não aguento trânsito. Eu sou muito ansioso, eu sou ariano. Veja as características do ariano aí pra você ver. Ah, se você é crente, você não podia acreditar em signo, não. Eu acredito em tudo, gente. Para de ser besta, eu acredito em tudo. Acredito em tudo. Tudo bem que lá nos signos lá, muitas vezes quem tá falando é o diabo. Eu sei disso, mas ele tem poder de adivinhação. Você quer que eu faça o quê? Tem. Eu não dou crédito pra ele. Não dou crédito. Crédito pra mim é sempre a Deus. A palavra de Deus sempre pra mim vai estar acima de todas as coisas. Mais que o diabo ele conhece as nossas vidas. Ele conhece. Você quer o quê? Ele não faz nada. Ele fica rodeando a terra e conhecendo a nossa vida. Então ele conhece sim. Então muitas vezes você tá falando que seu signo não é verdade sim, tá? Vamos lá. Verso número 2 vai falar o seguinte: não vos conformeis com este mundo. E olha, essa é a palavra-chave. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é transformar? É não ser o que você é. Lembra de Jacó? Quando ele chegou no Val de Jaboque, ele encontrou um anjo. Um pouco antes, ele tinha encontrado vários anjos. Lá em Gênesis, se não me falha a memória, eu acho que é capítulo 20, não lembro. Vai falar que ele veio uma escada de anjo subindo e descendo. Então de anjo ele conhecia. Então lá no Val de Jaboque, ele saiu de madrugada, não sei o que ele foi fazer, mas ele encontrou um anjo. O que aconteceu? Quando ele encontrou esse anjo, ele saiu no braço com ele, começou a lutar com ele. E sabe por que ele lutou com o anjo? Para ter essa mudança, para ter essa mutação. Porque de tudo que Jacó tinha, faltava uma coisa para ele. Tirar aquele nome de um enganador, surrupiador, aquele que passa por cima. Cara, ganhar fama é a pior merda que existe. Eu sou prova viva disso. Ganhar fama é a pior merda que existe. E Jacó tinha essa fama de ser um enganador. Então, aonde ele ia, ele não passava credibilidade. Ele precisava quebrar esse estereótipo. Ele precisava romper esse paradigma da vida dele e ser uma nova criatura. E aí ele lutou com o anjo a madrugada inteira. Aí muita gente às vezes acha que Jacó estava com medo de Esaú. Se Jacó lutou com o anjo, imagina se ele pegasse Esaú. Só para vocês terem uma ideia, gigante Golias. Há interpretações que dizem que ele tinha 2,30 m. Há estudiosos que dizem que ele tinha 3,10 m. Há interpretação que diz que ele tinha 4,15 m. Ou seja, ele era gigante, o bicho era grande. E os anjos eram muito maiores do que Golias. E agora você imagina Jacó lutando com o anjo. E era uma luta braçal mesmo, tanto que o anjo, talvez, sei lá, sabe aquela briga do irmão mais velho com o mais novo, fica só segurando a cabeça ali e deixa o pequenininho se espeteando? Talvez fosse assim, não sei, mas que ele lutou, isso é bíblico, tá lá. E era físico, tanto que o anjo pegou no nervo da coxa de Jacó e machucou. Os israelenses não comem essa junta da cor dos animais até hoje por causa desse negócio aí. Lutou. E ele prevaleceu. E após prevalecer, ele foi abençoado. Sabe qual é a bênção que ele recebeu? Ter o seu nome modificado. Não se chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, pai de multidões. Que é uma herança que ele pegaria do seu pai e do seu avô, Isaías e Abraão. Olha que legal. Coisa que era para Esaú. Ele foi abençoado. Então ele teve que mudar para ser abençoado. Para você ser abençoado, precisa mudar. Precisa mudar. Nós temos que começar a nossa vida como Adão e terminar a nossa vida como Cristo, como Jesus. Porque Adão era criatura. Cristo é filho. Então nós temos que mudar de criatura para filho. E João ensinou isso. Que agora nós não somos mais criaturas, mas nós somos filhos, seremos chamados filhos. João Batista também mostrou que era necessário o batismo para que você mudasse, para que você transformasse, para que nosso pecado fosse vazado e transformado na nossa vida. Em Isaías capítulo número 6 fala de mudança, fala de mutação. Você sabe o que é legal?
Falei de 2 nomes do Antigo Testamento, preciso falar de 2 do Novo ainda, né? Me cobre aí. Eu não vou economizar em ajudar você a mudar. Tá? Mudar. Jacó foi assim. E ele foi abençoado porque mudou. E tem outros personagens bíblicos aí do Antigo Testamento que também mudaram e assim vai. Beleza? Vou dar um spoiler aqui de alguns nominhos pra você colocar aí e tal. Não vou dar não. Escreva isso nos comentários. Mais um Eliseu. Vamos lá. Novo Testamento. Quantos no Novo Testamento? Mas vamos falar dos 2 mais famosos? Vamos. Um deles era Pedro. Simão. Que virou Pedro. Quando tu eras moço. Andava para onde queria. Fazia o que queria. Falava com quem queria. Agora que tu és mais velho. Ou tu te cingirá. E irá para lugares que não queres. Fará coisas que não queres. Isso foi uma determinação de Cristo para ele. O mesmo Cristo que um dia teve um diálogo muito forte com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas. Tu me ama. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro covarde? Nunca. Se vocês pedirem aqui nos comentários, vou fazer uma biografia de Pedro assustadora, que vai também quebrar muito rótulo aí de gente que fala mal de Pedro. Falar Pedro que era covarde é a mesma coisa de falar que Jacó era covarde. Tá falando bobagem. Mudou. Outro. Saulo. Saulo. Pedro, para voltar um pouco de Pedro. Pedro, tu eras pescador de peixe, agora tu será pescador de almas. Quer mudança maior que essa? Tá, de Paulo. Um homem que andava com os fariseus, conhecia toda a lei de Torá, conhecia tudo, andava com os pergaminhos, andava com toda a lei. E ele era um camarada que era muito do Antigo Testamento, até um dia ter que cair do cavalo, ficar cego. E aí ele mudou para Paulo. E por que me chama muita atenção a parte de Paulo? Porque Paulo, assim como muita gente, assim como eu, teve que cair do cavalo para aprender a mudar. Teve que ficar cego para aprender a mudar. Tem coisas que você não você se torna, e não é porque você quer, é porque o mundo te induz a isso, te leva para isso, a correnteza te leva a isso. Já viu aquelas casinhas em comunidades? Que ela tá lá quietinha, vivendo, mas muitas vezes não tem alicerce. O que acontece quando vem a maré? Quando vem a enxurrada? Quando vem aquela inundação no bairro? Cai a casa, leva a casa, arrasta a casa. Então, se você não tem base, se você não tem alicerce, o que é que vai acontecer? Vai vir um grande mar chamado mundão, ilusão. E vai te arrastar. Vai derrubar tua casa. E vai te levar para lugares que você não queria ter ido. Então, crie bases. Crie estrutura. Para que isso não aconteça com você. Ficar cego não é uma coisa boa. Mas você só vai ficar cego se você estiver nos lugares errados. Foi o que aconteceu com Saulo. Saulo vivia uma vida errônea, mas achava que estava certo. Ele já estava cego espiritualmente. Aí faltou ficar cego fisicamente. Ficou até ir para casa de Ananias. E aí de repente Deus abriu os olhos dele, mas principalmente Deus abriu o coração e a mente dele. Livro de João, capítulo de número 9. Vós fariseus, se dissesses que tinham uma cegueira, eu vos daria visão, mas porque dizem que são cegos, que enxergam muito bem, vão continuar com a sua cegueira. Terrível isso, né? Isso está lá em João, capítulo de número 9. Jesus quer se repreendendo os fariseus. Entenda-se que é necessário, muitas vezes, você ter uma transformação. Livro de Ezequiel, capítulo de número 36, verso de número 36. E vos tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração novo, um coração de carne. Meu Deus do céu. Isso é transformação. Isso é transformação. Me conte aqui nos comentários. Que personagem você gostaria de ser? Desses que tem mutação. Teve uma época na minha vida que eu falava que eu queria ser vampira. Porque a vampira podia tirar o poder de cada um. Ela podia arrancar o poder de cada um. Ou seja, ela podia ser um pouquinho de todos. Mas, cara, depois eu comecei a pensar, falei, cara, que loucura, velho.
Isso é um espírito de inveja, querer ter o que os outros têm. Poxa, você se espelhar em alguém e ver um personagem e falar, pô, eu queria ser igual a esse cara, queria igual essa mina. Agora mesmo, eu tava vendo um vídeo do Mike... Não é Mark Zuckerberg, não. Ah, esqueci, Mike alguma coisa lá. Eu tava vendo um vídeo desse cara, putz. Deixa eu ver aqui. Mike... Wahlberg, algo, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu sei que é um cara que fez filme pra caramba. Ele fez o Pai de Dose Dupla, Pai de Dose Dupla 2, fez Transformer, fez... Putz, ele fez filme pra caramba, cara. Eu sou muito fã dele, sou muito fã dele, cara. Vamos pegar ele aqui. Ted. É o que eu gosto de falar dos que eu conheço, não só porque tá aqui, mas os que eu já assisti. Sem Dor Sem Ganho é muito legal. E assim vai. Bem, enfim. Eu queria ser igual esse cara. Acabei de ver a biografia dele. Esse cara fez filmes maravilhosos. A vida dele é um baita de um empresário. Pô, fora que é um cara bonitão também. Então não é problema você se espelhar em alguém. Não é problema você admirar alguém. Ninguém nasce sendo. Nós nos transformamos. E você tem que se transformar em uma referência. Né? Quando você é criança, você quer ser igual ao seu pai. Depois você vê seu pai doce, você não quer mais ser igual a ele. Aí você quer ser igual a outras pessoas. E não é problema. Qual que é o problema? Entendeu? Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Se alguém mudou que está ao seu redor, não se espante, é natural, mude você também. Agora, se tem um animal que eu não citei aqui, eu citei vários répteis, mas tem um animal que para mim é uma referência, é o camaleão. Ele se adapta facilmente em qualquer lugar, por instintos de sobrevivência, por necessidade, por causa de predadores. Então é um baita animal que eu tenho ele como referência. Eu ia fazer um projeto para uma empresa sobre ele, e esse é um animal que me chama atenção. Eu mudei muito e muita gente se espanta. Aqui nos meus vídeos tem vídeo falando por que eu perdi peso, por que eu ganhei peso, por que eu mudei muitas características. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pelas pessoas. Eu acredito muito nesse trem chamado ser humano. Eu acredito muito nos altos e baixos de cada um, no vai e volta de cada um. Acredito, porque é natural. Só que eu também tenho os meus altos e baixos, os meus pitis. Às vezes eu exagero. Esses dias eu dei piti com 3 caras na rua que estavam brigando. Eu entrei no meio dos 3 porque não queria ver os 3 brigando, e eu acabei brigando com os 3. E eu tenho essas loucuras. Acontecem muito por causa das transformações que a vida vai nos levando e as pessoas nos induzem a isso. Mas que tudo seja para o crescimento seu. Porque se você crescer, automaticamente as pessoas que estão ao seu redor também vão crescer. Beijo a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe, curta. E aprenda a mudar. Beleza? Tchau!